Olá, aqui é a professora Daniela e vamos falar sobre divisão. Como já havia dito em outro vídeo, a divisão é a revolta das operações. Por que essa afirmação? Porque a conta armada, ela permanece, entre aspas, deitada, e a resolução da conta inicia-se pelo primeiro algarismo que venha da esquerda para a direita. Ou seja, a gente não inicia a resolução da conta pela casa da unidade, e sim pela unidade de milhar, pela centena, pela dezena. Tá legal? Então, aí mais para baixo, a gente vai ver o exemplo que eu vou colocar a conta deitada, né? E aí a gente questiona da seguinte forma: eu tenho 25 balas e eu preciso dividir, compartilhar, distribuir para 5 crianças. Então, qual é a pergunta? Quantas balas vai dar para cada criança? Então, aí a gente faz a conta em pé, eu coloco entre aspas porque ela não está de pé de fato, coloco 25, escrevo a chave da divisão, que é representado pelo encontro de duas retas, uma na vertical e outra na horizontal. Dentro dessa chave eu coloco o número 5 e coloco o símbolo da multiplicação, porque a gente usa a multiplicação na divisão. Então, eu analiso. A casa da dezena é o número 2. Ele é menor do que o número 5, então eu preciso juntar o 2 com o 5 para formar o número 25. Depois eu realizo a tabuada. E eu percebo que ao chegar no 5 vezes 5, eu encontro exatamente o resultado. Então, eu coloco o 5 embaixo da chave e faço a multiplicação. 5 vezes 5. O resultado eu vou colocar abaixo do dividendo, né? Ou seja, embaixo ali para poder fazer a subtração. Aí eu percebo que 25 menos 25 é igual a 0. Então, aí eu descubro que, para cada criança, 5 balas são dadas. Nesta parte, faremos mais uma divisão e depois mostrarei alguns termos que são utilizados nesta operação. Então, eu coloco o número 50, escrevo a chave da divisão. E dentro da chave, eu vou colocar o número 10. Então, são 50 balas para 10 crianças. Coloco o sinal da multiplicação e inicio. Penso, 5 é menor que 10, então eu vou ter que juntar e fazer 50, que é maior, que aí pelo menos vai dar uma bala para cada criança. Posteriormente, eu faço a tabuada do 10 e aí eu inicio a tabuada pelo 10 vezes 0, viu, meninos? Que é 0, justamente porque ela faz parte da tabuada. Ao fazer 10 vezes 5, eu descubro que dá exatamente o resultado que eu preciso. Então, eu coloco embaixo da chave e faço a multiplicação. 5 vezes 10 é 50. Coloco o resultado embaixo do dividendo, ou seja, do número que está sendo dividido. E faço a subtração. Eu tenho 50 reais, vou no mercado e gasto 50 reais. Então, automaticamente, eu não terei nenhum troco, certo? E aí, eu vou apresentar para vocês os termos. Esse que está sendo circulado é chamado de dividendo. O número dentro da chave é conhecido como divisor. Embaixo da chave, que é o resultado, é chamado de quociente. E esse é o resto. Nesse caso, não houve resto na divisão, mas mesmo assim, essa é a expressão utilizada para essa parte da divisão. Nesse trecho do vídeo, mostrarei duas formas distintas de resolver uma mesma operação. Então, eu vou escrever ali a minha conta, no caso, eu vou fazer o número 100 dividido pelo número 10. Não esquecendo de colocar o símbolo da multiplicação ali na lateral, dentro da chave,
Porque a gente usa a multiplicação na divisão. Estou repetindo a mesma conta justamente porque eu vou mostrar duas formas de resolver a mesma conta. Lembrando que o número 100 termina em 0 e o número 10 também. Iniciamos a divisão analisando o primeiro algarismo da esquerda para a direita e constatamos que ele é menor que o divisor. Assim, unimos a centena com a dezena, ficando o número 10. Aí, a gente realiza a tabuada na lateral e percebe que 1 vezes 10 é 10 e a gente coloca o resultado embaixo do número que está sendo dividido e faz a subtração. 10 menos 10, meninos, é 0. Percebe-se que no número 100 ficou faltando um 0 ali em cima. O que a gente vai fazer com aquele 0 ali em cima? A gente vai abaixar ele e vai colocar do lado do resultado da subtração. Lembrando que todo número abaixado, ele precisa ser dividido. E eu coloco o número 0 no quociente, porque 0 vezes 1 é 0. E aí eu faço a subtração. 0 menos 0 é igual a 0. Ao analisar o dividendo divisor e observar que termina em 0, a gente elimina ele, ou seja, a mesma quantidade de 0 eliminado no dividendo será eliminado do divisor. Assim, no divisor eu só tenho um 0, então o dividendo será eliminado apenas por um 0. Então, eliminei o 0, então, na verdade, a tabuada que eu vou fazer é do 1. E aí, 1 é igual a 1. 1 vezes 1 é 1, faço a subtração, 1 menos 1, 0. Ficou um 0 lá em cima, então eu abaixo o 0 do lado do resultado da minha subtração. Lembrando que todo número abaixado, ele tem que ser dividido. Que número multiplicado por 1 que dá 0? 0. Então, 0 vezes 1, 0. E faço a subtração. 0 menos 0 é igual a 0. Assim, acaba a explicação da mesma conta sendo realizada de duas formas. Nessa operação, quero ilustrar uma divisão que terá resto. Então, aí eu vou mostrar para vocês o número 158, o símbolo da divisão, né? Colocar a chave. Dentro dela, eu vou colocar o número 11 e não pode esquecer do símbolo da multiplicação na chave. Ao analisar o dividendo, a casa da centena, o número 1 é menor que o 11. Então, eu uno a centena com a dezena, ficando o número 15, sendo maior que o 11. Ao fazer a tabuada do número 11, eu percebo que 11 vezes 1 é o que mais se aproxima do número 15. Então, eu coloco o número 1 no quociente e subtraio o 11 do número que está sendo dividido, no caso, o número 15. No caso, 5 menos 1 é 4 e 1 menos 1 é 0. Aí, eu abaixo o número que está lá em cima que eu ainda não dividi. Todo número abaixado, ele precisa ser dividido. Quando eu olho a tabuada, eu percebo que 4 vezes 11 é 44. Coloco o resultado para fazer a subtração. E aí, eu noto que 8 menos 4 é 4 e 4 menos 4 é 0. Tem mais número para ser abaixado? Não. E o número 4 é menor que o número 11. Então, automaticamente não tem mais como dividir. Ou seja, se eu pegar 4 balas para dividir para 11 crianças, não vai dar o mínimo de uma bala para cada criança. E mais uma vez, meninos, precisamos saber a tabuada. Não se esqueçam disso. E não adianta fazer cara feia e muito menos chorar. Precisa saber, tá? Um super beijo pra vocês. Tô com saudade e até mais. Espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, tá bom? Beijo!